E vamos aqui, né, dar continuidade. Desculpa, eu não tinha me apresentado anteriormente. Eu sou Romério Filho e membro ativo da Liga Acadêmica de Genética da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Nós agora vamos dar início para fazer a chamada para a nossa última palestra. Então, eu gostaria de chamar aqui o nosso palestrante, o professor Tiago Gomes. Boa tarde. Boa tarde, professor Tiago. Bem, pessoal, para quem ainda não conhece, o professor Tiago é licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Piauí, bacharel em Biomedicina pela Universidade Federal do Piauí, habilitado em Análises Clínicas, especialista em Docência no Ensino Superior pelo Instituto Federal do Piauí e mestre em Ciências Biomédicas pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Biomédicas pela Universidade Federal do Piauí. Ele possui experiência com pesquisa e extensão nas áreas de ciências biomédicas e saúde pública, atuando com virologia, parasitologia, biologia molecular, genética humana e médica, epidemiologia de doenças infecciosas e parasitárias, infecções hospitalares e educação preventiva em saúde. Então, como a gente percebe, um Lattes bastante recheado e com muito conhecimento aqui para ser repassado para a gente. De início, eu gostaria de agradecer você, professor, pela disponibilidade da sua palestra aqui no nosso evento. Bem, Romério, boa tarde a todos, né? Eu que agradeço pelo convite de mais uma vez estar participando do Simpósio de Genética, né? Como eu sempre brinco, já virei praticamente sócio da Aliagem, estou participando desde o evento, né? Para não falhar os prazeres aqui. Muito bom! É sempre um prazer enorme ter você com a gente, professor. E a gente agora está aqui nessa outra modalidade, né, por conta de toda a circunstância que estamos vivendo. Está sendo aprendizado para todo mundo, para mim também. E estou aqui para somar, né, agregar conhecimentos. Sim, com certeza. Pois então, pessoal, o professor Tiago Gomes ele vai agora ministrar a palestra chamada Mutações e seus significados biológicos no processo evolutivo, um tema bastante relevante e que tenho certeza que vai criar muita curiosidade para todas as pessoas. Particularmente o tema que eu acho muito interessante, eu espero que todos gostem. Podem deixar aqui seus comentários com as perguntas e elogios, que no final a gente vai selecionar algumas das perguntas, infelizmente nunca temos tempo de apresentar todas, mas a gente vai apresentar algumas delas. Então, professor Tiago, agradeço mais uma vez por você estar aqui e vou deixar aqui agora a palavra para você. Tudo bem, vamos lá. Bem, pessoal, deixa eu colocar aqui a tela, certo? Então, para darmos início, certo? Deixa eu ver se a apresentação, pronto, apareceu. Então, minha proposta de tema, né, quando eu recebi o convite da Renata Noleto para participar do simpósio, ela me sugeriu falar sobre mutações, né? Fiquei pensando o que é que eu poderia trazer, né? Então, eu pensei casar um pouco da parte da genética, da biologia molecular, com a parte evolutiva, né, para não fugir muito do meu lado biólogo. Então surgiu o tema mutações e seus significados biológicos no processo evolutivo. Vocês podem ver o tema, né, pensar que é algo bastante abrangente, mas ao longo da apresentação, né, que na verdade isso é mais uma conversa, bate-papo do que uma palestra propriamente dita, né, eu quero que o intuito seja esse, mas vocês vão ver que eu vou contextualizar com alguns exemplos, né, que são bastante comuns no nosso cotidiano, né, para quem é da área de biológicas, para quem é da área de biomédicas também, né. Então, tentei trazer nesse meio termo de uma forma que ficasse o máximo possível contextualizado, certo? Então, desde já agradeço a participação de todos e a gente inicia, né, com um pouco de antecedentes, como eu coloquei aqui, Record Deve Ver, porque quando a gente fala em genética, biologia molecular e evolução, nós temos, então, 3 personagens que, pelo menos, eu destaquei estes 3, que são essenciais dentro dessas áreas do conhecimento,
Então, na genética, nós temos o Mendel, né, que teve todo o seu estudo aí com relação às características das ervilhas, que a partir daí surgiram as leis básicas da hereditariedade, né, ou leis básicas da herança, certo? Lógico, depois vieram outros pesquisadores da área da genética que foram agregando novos conhecimentos para que essas informações elas pudessem, então, ser mais bem trabalhadas. Já pegando essa análise do ponto de vista da molécula de DNA, a gente destaca aqui dois personagens, o Francis Crick e o James Watson, né, que são aí revolucionários da área da biologia molecular. Então, eles desvendaram a estrutura química da molécula de DNA a partir de estudos de outros pesquisadores precedentes, né, mas eles que se consagraram aí com a publicação na Nature, né, que essa estrutura do DNA é o que nós conhecemos hoje com a molécula de fita dupla, né, que a partir daí surgiram outros conhecimentos dentro da área da biologia molecular, como, por exemplo, a própria questão do diagnóstico molecular com a utilização da reação em cadeia da polimerase, a questão também do sequenciamento. Então, tudo isso aí deriva dos conhecimentos aqui da biologia molecular. E, para fazer o gancho aqui, o tripé desse cenário, eu trago aqui do ponto de vista evolutivo o Charles Darwin, né, para quem é da biologia, tem um pouco mais de intimidade com esse pesquisador, né, pelo menos na biomedicina a gente não tem uma disciplina de evolução, certo? Mas a gente, pelo menos em genética médica, vê alguns pontos aí envolvendo a genética de populações e também um pouco dos processos evolutivos, e Charles Darwin teve também sua contribuição. Então, aqui é só para resumir, né, esses três pesquisadores e as três áreas do conhecimento que vão embasar, né, a nossa palestra, certo? Mas aí eu questiono a vocês. Então, a gente fala muito em mutações, mutantes, mas, afinal de contas, o que são? Né? Então, eu acredito que vocês devem estar aí pensando em situações do cotidiano em que vocês visualizem essas mutações, esses ditos mutantes. Né? Então, 5 segundos aí para vocês, enquanto eu tomo aqui uma água. Afinal de contas, o que são essas mutações? O que são esses mutantes? Então, eu coloquei aqui só para exemplificar algumas situações da vida real, né? Como vocês estão vendo aí, que quando a gente fala nessas denominações, nós temos, né, a relação com uma diversidade de doenças genéticas, como eu coloquei aqui, a questão do albinismo, o exemplo aqui da síndrome de Down, né? Mutações também a gente tem perceptíveis na natureza, né? Como tem aqui os exemplos dos animais, né? E nós temos mutações também presentes aí na ficção, né, como é exemplificado aqui na música, e com relação também à própria literatura, que eu lembrei agora aqui da palestra do Augusto no simpósio de genética do ano passado, por isso que eu fiz aqui essas menções e estou aqui mencionando, né, um abraço Augusto, né, que essa palestra do Augusto, inclusive, me ajudou, me inspirou um pouco para estar preparando essa palestra aqui de hoje, né? Então, aqui são só alguns exemplos, né, de como essas mutações estão presentes no nosso cotidiano, né? Seja na vida real, seja na ficção, e por aí vai, certo? Mas, de modo geral, a gente deve visualizar as mutações como elementos importantes. Importantes porque, senão, todos os genes, eles só iriam existir apenas em uma única forma, né? Então, principalmente pegando já do ponto de vista evolutivo, as mutações, elas têm a sua relevância, principalmente para a questão da manutenção das espécies, ok? Eu vou trazer também aqui alguns conceitos importantes, né, quando a gente fala nesse tema. Então, um deles, né, foi abordado aqui pelo Charles Darwin, na sua obra A Origem das Espécies, que ele fez uma observação, né, das características dos tentilhões lá nas Ilhas Galápagos, certo? Que a partir daí ele chegou à conceituação envolvendo o que nós conhecemos aí na parte da genética de populações, na própria evolução, quando a gente fala em variação
variabilidade ou diversidade genética, né? Isso aí ficou ilustrado pelas características dos bicos aqui dos tentilhões, né, que ao longo do tempo elas foram sendo adaptadas para a questão da alimentação em cada uma das regiões, né, onde eles estivessem presentes. Com isso, eu coloquei aqui só para a gente observar o seguinte, né, que essas mutações, essa variação ou diversidade genética são, então, elementos necessários para que as espécies, né, elas possam sobreviver a longo prazo. Então, de modo geral, se a gente for pensar assim, nós da espécie humana, né, nós temos aí um acúmulo de mutações razoável, né, para que, obviamente, a gente consiga se manter vivo aqui nos dias atuais, né, apesar das circunstâncias aí que estamos vivenciando. Outros conceitos também que a gente vai abordar aqui, né, com relação às mutações. Então, elas são descritas como alterações hereditárias presentes aí no material genético do organismo. Geralmente, essas alterações, elas são alterações permanentes e herdáveis. Então, mutações, elas são decorrentes de erro da replicação antes do processo de divisão celular. A gente sabe que as células, elas têm mecanismos que vão fazer esse processo de replicação de uma maneira eficiente, né? É interessante que essa replicação ela possa ocorrer da maneira mais fiel possível com relação ao material genético inicial existente, certo? Então, existem mecanismos, né, para garantir com que essa replicação ela possa ocorrer da maneira mais perfeita possível. Mutações. Então, nem todas são detectáveis fenotipicamente. A gente, quando fala em mutações, obviamente, o que chama a atenção são as características que você observa, né, na população, seja com relação à cor da pele, cor do cabelo, cor dos olhos, altura e por aí vai, né? Mas, basicamente, essas mutações, elas não se limitam apenas a isso, né? Nós temos alterações que vão ocorrer no nível molecular, seja, por exemplo, aí, na questão da deficiência de alguma enzima que deveria ser produzida pelo organismo, né? Ou então essa proteína, ou essa enzima, ela não é produzida na sua totalidade, ou então ela é produzida em quantidades mais restritas. Os efeitos das mutações na espécie humana, né? Vocês vão perceber que eu vou fazer um pouco mais puxado para a parte da genética humana, né? Que é o que eu estou mais habituado. Eu, particularmente, não tenho trabalhado com a parte de genética e evolução animal, né? Mas na espécie humana nós temos efeitos que podem ser prejudiciais, na maioria dos casos, né? Que vão se caracterizar com boa parte das doenças que nós conhecemos, né? De caráter genético, sejam elas relacionadas com doenças monogênicas, seja também algumas características mais específicas, como, por exemplo, aí a questão da ocorrência do câncer, né, que é um problema de saúde pública bastante presente na população mundial, mas em alguns casos, né, nós temos mutações que vão se caracterizar como benéficas. A gente percebe isso, por exemplo, quando a gente fala em animais ou plantas, né, que vão apresentar características de resistência, seja a infecções, né, com relação também ao aumento da sobrevida. Então, nesse ponto, que a gente até fala como característica positiva das mutações, né, o desenvolvimento aí dos estudos de melhoramento genético, né. Quando a gente fala em mutantes, então, mutantes não é somente o X-Men, né, como a gente contou lá no começo, mas, basicamente, mutantes são indivíduos, né, que vão apresentar fenótipos incomuns, né, ou seja, a expressão do gene que sofreu uma determinada mutação. Mas, então, eu coloquei esses dois conceitos, né, mutações e mutantes, mas tem um terceiro conceito que, quando a gente fala também em variabilidade genética, ele não pode ser deixado de lado. Então, a gente fala também sobre os chamados polimorfismos, né, que, pela própria nomenclatura, corresponde, então, a muitas formas. Conceituação para polimorfismos: locus em que 2 ou mais alelos possuem frequências genéticas superiores a 1% em uma determinada população. Essa conceituação para polimorfismos, na maioria das bibliografias, ela menciona que devem ser superiores a 1%, mas, em alguns casos, se essa frequência ainda for menor do que 1%, né,
em algumas situações, elas podem ser, então, consideradas também como polimorfismos. A questão dos polimorfismos, né, a gente vê mais relacionada, principalmente aí com a investigação de distúrbios genéticos, né, como foi pontuado na palestra anterior com relação aos SNPs, né, os polimorfismos de nucleotídeo único, né, que seria um exemplo. Mas, de modo geral, quando a gente fala nesta denominação, a gente precisa pensar na seguinte forma, né? As mutações elas vão ser responsáveis pela origem da variação, variabilidade ou diversidade genética que a gente consegue observar claramente nas diferentes populações, né? Como eu exemplifiquei aqui na população humana, isso é notório, né? Com a diversidade de características que nós temos aí com relação à cor de cabelo, cor da pele, cor dos olhos e por aí vai, altura, peso, dentre outras características. E coloquei aqui também o exemplo das diversas raças de gados, por exemplo, né? Que geralmente a gente também consegue observar a presença desses polimorfismos, ok? Agora, falando propriamente sobre as mutações, eu trago aqui uma breve classificação, né, que a gente precisa levar em consideração a natureza da molécula de DNA, né? Então, elas são divididas em dois tipos principais. Então, nós temos mutações ocorrendo em cromossomos, assim como mutações que vão ocorrer especificamente em genes. Mutações gênicas, né? São alguns autores trazem também essa denominação com relação a alterações de pequena escala, né? Enquanto que as mutações cromossômicas já são consideradas alterações de grande escala. Essa denominação é bastante comum a gente encontrar aí nos livros de genética, mas só para salientar que a classificação das mutações elas podem envolver também outros aspectos, né? Com relação, por exemplo, aos tipos de células que vão ser afetadas por agentes mutagênicos, por exemplo. Então, a gente poderia complementar aqui a classificação com relação a mutações somáticas, né, que também envolve células que vão originar, por exemplo, pele, tecidos, assim como também nós vamos ter mutações gaméticas, né, que vão ocorrer nas células germinativas, ou seja, gametas, espermatozoides. Nesse caso aí de mutações somáticas e germinativas, nós também vamos ter também diferenças, né, com relação a como essas alterações vão acontecer, né, e, consequentemente, em quais efeitos elas vão causar, né, e também como essas mutações elas vão ser transmitidas ou não ao longo aí das gerações, certo? Mas aqui a gente vai focar um pouco mais nas mutações gênicas, né, eu vou comentar um pouco mais brevemente sobre as mutações cromossômicas, até porque, geralmente, isso aí a gente vê um pouco mais detalhadamente na disciplina aí de citogenética, relembrado também na genética humana, clínica, médica, né, mas como eu tenho mais atuação aí na biologia molecular, eu vou puxar um pouco mais para esse lado, né, então a gente vai comentar um pouco mais sobre mutações gênicas. Mas isso não tira o mérito, né, da importância das mutações cromossômicas, né, como vocês já devem ter bem visto na palestra anterior, né, que a gente tem aí uma diversidade de anomalias que ocorrem em decorrência dessas alterações em cromossomos, certo? Então, a gente tem aqui mutações cromossômicas, elas podem ser numéricas, né, como, por exemplo, as aneuploidias, as euploidias, poliploidias e por aí vai, né, que a gente não vai entrar muito no mérito dessa classificação, mas é uma classificação um pouco extensa. Para quem pagou já citogenética, genética médica, deve lembrar bem disso, certo? E alterações estruturais que a gente tem aí uma variedade também bastante considerável, como, por exemplo, as inversões, que podem ser pericêntricas, paracêntricas, as deleções, as translocações, certo? E duplicações, dentre outros aí que vocês que já passaram pela disciplina devem estar recordando, ou quem for pagar vai lembrar depois dessa palestra, né? Enquanto que, do outro lado, as mutações gênicas elas vão ocorrer num bloco gênico específico, né? Pode ser alteração na inserção de uma única base nitrogenada, pode ser também alteração ocorrendo no nucleotídeo,
dentre outras características, ok? Então, aqui só para pontuar, né, que eu já tinha comentado um pouco antes, mas as alterações, as mutações cromossômicas correspondem a alterações em grandes trechos do DNA, né? Elas, por sua vez, se subdividem em alterações numéricas, né? Dentre as aneuploidias, a gente tem, por exemplo, aí, relacionadas com não disjunções cromossômicas, né? Ocorrendo em um ou mais cromossomos, pode ser tanto na meiose, na anáfase 1, na anáfase 2, assim como também na própria mitose na sua respectiva anáfase, certo? Exemplo aí de aneuploidias, nós temos a questão da trissomia do cromossomo 21, né, que caracteriza aí a síndrome de Down, enquanto que a gente tem alterações numéricas envolvendo lotes cromossômicos completos. O que isso quer dizer? Então, nós podemos ter número de lotes cromossômicos ou a menos ou a mais, né? No caso de números inferiores, nós temos aí os exemplos das haploidias, certo? Enquanto que quando a gente tem números cromossômicos de lotes cromossômicos completos, nós temos triploidias, tetraploidias e por aí vai, ok? Já com relação às alterações estruturais, elas envolvem quebras em regiões do cromossomo, né? Essas quebras elas podem ser nas regiões terminais, né? Envolvendo, por exemplo, as regiões teloméricas, quebras em regiões intersticiais, né? Que em alguns casos podem envolver aí a região centromérica, né? Então a gente tem essas subclassificações, né? A inversão, como eu havia falado, pode ser pericêntrica, quando ela envolve a região centromérica, ou paracêntrica, né, quando esse segmento quebrado não envolve o centrômero. Deleção, ela é mais simples, né, a gente percebe que uma determinada região ela vai sendo eliminada ao longo do tempo. Duplicação, quando a gente tem um segmento gênico que acaba sendo repetido, né, ao longo dos processos de divisão celular. E translocação, né, que a gente tem, por exemplo, aí, como está colocado aqui na figura, troca de segmentos entre cromossomos, geralmente cromossomos não homólogos, né, basicamente essa denominação. Então, a gente tem essas translocações, sendo elas translocações ditas como recíprocas, translocações não recíprocas e ainda as translocações robertsonianas, né, que, por sua vez, todo esse conjunto de alterações em cromossomos vão dar origem, então, às chamadas anomalias cromossômicas, que são bastante estudadas aí na genética médica e genética clínica, tá ok? Então, só para relembrar aqui, para quem já passou pelas respectivas disciplinas, deve estar com algumas recordações aí dessas informações que eu estou trazendo aqui. Vamos lá. Mutações gênicas. Elas já são o inverso, né, como eu havia falado lá no começo. São alterações em pequena escala, né, que podem alterar uma ou poucas bases do nosso DNA. Então, nós temos aqui alguns tipos, né, que podem envolver transições. Essas transições, elas podem envolver trocas entre bases do mesmo tipo, né, a troca de uma purina por uma outra purina. Já nas transversões, nós temos a troca de uma base entre bases de tipos diferentes, né, uma troca de uma purina por uma pirimidina, ou vice-versa. Inserções, nós temos aí a adição, né, de novas regiões, enquanto que nas deleções nós temos geralmente alguns segmentos, algumas regiões sendo perdidas. Todo esse conjunto aí de alterações levam à ocorrência de distúrbios de origem monogênica, né, como a própria nomenclatura já diz, né, alteração em um único gene, uma única região. Então, esses distúrbios monogênicos são relativamente comuns aí na nossa população, né? Então, cabe também à genética médica compreender de que forma essas mutações acabam sendo transmitidas aí para as gerações, né? Então, a gente tem, por exemplo, quando a gente fala nos padrões de herança monogênica ou também padrões de herança mendeliana, né, que podem envolver herança autossômica, né, dominante, recessiva, herança ligada ao sexo, né, cromossomo X, cromossomo Y, ou ainda
para não deixar de pontuar com relação a essas alterações relacionadas a DNA mitocondrial, né? Então, herança mitocondrial também tem esse papel, já que a gente deve lembrar bem da biologia celular, né, que as mitocôndrias são organelas nas nossas células que vão possuir material genético próprio, né, independente do DNA da célula. Então, consequentemente, esse material genético ele vai sofrer também todo o processo aí de replicação, transcrição, tradução e por aí vai. E a partir daí nós temos a ocorrência de distúrbios, né, de herança mitocondrial, por exemplo. Ok? Aqui, gente, eu vou trazer alguns pontos que envolvem basicamente esses significados, né, como eu tinha pontuado lá no título da palestra. Então, dentro das mutações gênicas, nós temos mutações denominadas com sentido trocado ou incorreto, né, ou então ainda denominadas mutações missense. Geralmente nós temos o quê? A substituição de uma base nitrogenada, né, que pode acarretar na troca de um aminoácido que seria produzido. É interessante que nesse ponto a gente possa pensar e relembrar que quando a gente fala em RNA mensageiro, né, para que seja feita a tradução, nós temos então códons ou então trincas de bases. Então geralmente nós temos 3 posições, né, nessa trinca de bases em que essas mutações podem ocorrer. Geralmente quando essas mutações ocorrem na primeira ou na segunda posição dessa trinca, a gente tem a alteração de um aminoácido, né, que pode gerar uma proteína defeituosa ou até mesmo acarretar num malefício que seja mortal para o indivíduo, por exemplo. Né? Então, dentro desse exemplo das mutações com sentido trocado, a gente traz sempre o exemplo clássico aqui da anemia falciforme. Então, nós temos aí na segunda posição do colo, né, em que nós temos aí a adenina, certo? Que ela estando presente, nós vamos ter a produção da hemoglobina normalmente, mas aí a partir do momento que nós temos a substituição dessa adenina por um uracila, nessa segunda posição, nós temos a mudança desse aminoácido, né? Então, passa de ácido glutâmico para a valina, que por sua vez, o que é que isso aí vai se caracterizar fenotipicamente? A alteração na morfologia das hemácias, né? Que nós vamos ter isso em decorrência da produção da hemoglobina S, então essas hemácias elas vão apresentar essa deficiência na sua forma, né? Pode estar relacionada também com a dificuldade na captação do oxigênio, né, para que seja distribuído, então, para as nossas células, certo? Então, o exemplo clássico seria esse. Aqui, eu aproveitei para pontuar sobre a anemia falciforme, não foi à toa, né, que se a gente está falando aqui um pouco sobre evolução, a gente ouve muitos exemplos, né, acredito que vocês já devam ter ouvido falar, com relação à resistência à malária presente em indivíduos que apresentem anemia falciforme, né? Por que isso acontece? Só para relembrar um pouco aí da parasitologia. Então, geralmente, os parasitas do gênero Plasmodium, né, que são causadores dessa doença tropical, eles apresentam um ciclo eritrocitário, ou seja, eles precisam infectar essas hemácias, né, para que eles possam completar o seu desenvolvimento. Isso só vai acontecer quando a hemácia está apresentando sua morfologia, sua conformação discoide, bicôncava, normal, né? Então, quando nós temos, então, a anemia falciforme, essas hemácias, elas vão estar com a morfologia alterada, isso vai fazer com que o parasito, ele não consiga infectar essas hemácias, né? Então, é um exemplo já clássico que a gente percebe, vê muito na literatura com relação a esses indivíduos com anemia falciforme, apresentando resistência a essa doença, ok? Mutações também elas podem ser sem sentido ou então descritas como nonsense, né? O que é que acontece? Nós temos a substituição de um códon especificador de aminoácido, né? Normalmente a gente pode ter como principal característica observada, né, o principal efeito, a geração de códons terminais. Códons terminais vão acabar levando a parada ao final da síntese proteica. Dentre eles nós temos aqui esses 3 exemplos, o AA, o AG e o GA, né, que são aí códons terminais conhecidos, e isso vai fazer com que
a síntese proteica ela seja finalizada prematuramente. Então, geralmente, nós vamos ter a atividade biológica normal sendo alterada, certo? Isso, para a célula, para o organismo, é bastante relevante, né? Geralmente, esse indivíduo não consegue ter um desenvolvimento adequado, né? Às vezes, ele acaba vindo a perecer sem completar o seu desenvolvimento. Outro exemplo de mutações que também nós temos são as chamadas mutações frame shift, ou então mudança de matriz de leitura, né? Então, geralmente, a gente tem essa matriz de leitura, né? Você tem lá o RNA mensageiro contendo as respectivas trincas de base, né? Mas aí, quando eu tenho a inserção de uma base, ou então a deleção de uma base nessa sequência, quando for feita lá a leitura para a produção dos aminoácidos, né? Então, essa matriz de leitura ela vai se apresentar alterada, né? Então, a leitura do código genético ela vai sofrer essa mudança, né? Não vai ocorrer de maneira adequada e nós vamos ter como característico, como consequência principal, a perda de função de proteínas, né? Geralmente essa perda de função ela vai ocorrer de maneira completa. Mutações também, elas podem se caracterizar como silenciosas ou sinônimas, né? Então, nesse aspecto aqui, já não apresenta tanta gravidade, né? Quando essa mudança ela gera um códon sinônimo que não vai alterar o aminoácido. Então, por exemplo, eu coloquei aqui a questão da fenilalanina, né? Que ela pode ser produzida pela trinca UUU ou então pela trinca UUC, né? Então, essa mudança na terceira posição do códon, né, é uma característica que a gente consegue evidenciar nessas mutações silenciosas que, biologicamente, né, para os indivíduos, a gente não tem tanta alteração significativa, né? Isso se justifica, por exemplo, com o que nós conhecemos aí dentro do tema da biologia molecular, quando a gente fala sobre código genético ele ser denominado como redundante, né? Ou seja, então, um determinado aminoácido ele pode ser produzido aí por mais de uma trinca de base, né? Só para exemplificar aqui o que eu havia falado anteriormente, vocês podem ver aqui que eu coloquei o exemplo do código genético, né? Que nós temos aí diversos aminoácidos, né? Que vão ser produzidos por diferentes trincas. Isso quer dizer, então, que o mesmo aminoácido pode ser codificado por diferentes trincas de base, que isso caracteriza a natureza do código genético, ele sendo, então, descrito como redundante ou degenerado. Evolutivamente, do ponto de vista biológico, isso é vantajoso, né? Se, de repente, o indivíduo apresentar uma mutação em uma determinada trinca, né? Então, digamos assim, tem uma reserva, um stand-by, né? Para garantir com que aquele determinado aminoácido não fique em falta, né? E só traz uma observação aqui com relação a alguns aminoácidos, né, que infelizmente a gente tem apenas uma única trinca que vai ser responsável por sua codificação, como por exemplo aqui o códon de iniciação, né, o AUG-metionina, né, que nós temos basicamente essa única sequência responsável por fazer a iniciação da cadeia polipeptídica, né? Isso pelo menos falando com relação aos organismos eucariotos, tá certo? Além disso, esses significados também a gente deve refletir sobre o seguinte ponto, né? Normalmente, quando a gente fala em mutações gênicas, a gente tem esses dois paralelos. Nós temos, então, perda de função, que é o que normalmente acaba sendo caracterizado, né? Essas mutações, elas reduzem ou eliminam a função de seu produto gênico. Nós temos perda absoluta, que pode estar relacionada aí com mutações nulas, certo? Enquanto que, do outro lado, quando a gente tem o ganho de função, vão resultar em um novo produto gênico com função renovada ou até mesmo uma nova função. Dependendo também, a gente pode ter o quê? A expressão de um determinado produto em um tecido que inicialmente ele não seria encontrado, né? Nós temos também a expressão gênica em níveis mais elevados ou síntese em locais e ocasiões incomuns. Então, nós temos esses dois paralelos quando a gente fala em mutações gênicas. Ganho de função, né?
ou então perda de função, que é o que nós normalmente encontramos aí quando a gente fala em alterações genéticas, certo? E se a gente fala em perda de função, você deve pensar, consequentemente, né, que isso vai comprometer a qualidade de vida aí de um indivíduo, né? Geralmente ele pode nem completar seu desenvolvimento, sua vida, ou então ele vai ter algum tipo de alteração que vai comprometer esse seu desenvolvimento. Lógico, quando a gente fala em mutações, né, eu trouxe aqui mais uma revisão aí dentro da biologia molecular, da citogenética, da genética humana. Então, eu vou puxar um pouco agora aqui com relação também a como essas mutações surgem, né? Então, nós temos aqui elas sendo divididas em dois grupos. Mutações, elas podem ser denominadas como espontâneas, quando elas ocorrem sem causas conhecidas. Mas aí, sem causas conhecidas, a gente fica um pouco reflexivo com essa denominação. Na verdade, a gente, estudando um pouco mais a fundo, percebe que essas mutações espontâneas podem estar relacionadas com alterações químicas ou alterações biológicas relacionadas a eventos biológicos naturais, né, com relação ao próprio metabolismo, né, que a gente pode ter, por exemplo, produção de espécies químicas, né, como, por exemplo, as espécies reativas de oxigênio, que, por sua vez, isso aí, se não for eliminado das células de forma adequada, vai gradativamente se agrupando, né, que, por sua vez, elas podem induzir um processo de mutação, né. Mas essas mutações espontâneas, elas apresentam baixo nível de erro metabólico, né. Normalmente, o nosso corpo, nossas células já estão evoluídas a um ponto que isso aí possa ocorrer o mínimo possível, né? Então, geralmente, a maior parte, a culpa dessas mutações envolve a etiologia das mutações induzidas, né? Geralmente, elas vão ocorrer com a frequência aumentada e nós vamos ter a participação de agentes externos, né? Então, como vocês perceberam, as mutações espontâneas elas vão ter mais uma natureza de agentes internos, né, relacionados com o próprio metabolismo celular, enquanto que mutações induzidas, elas vão envolver os chamados agentes mutagênicos, ou então denominados mutágenos, né? Geralmente são fatores de natureza ambiental. Como, por exemplo, eu coloquei aqui destacados, né, agentes de natureza física, né, como, por exemplo, as radiações ionizantes, não ionizantes, agentes químicos, né, como compostos aí presentes em combustão de derivados do petróleo, certo? E agentes biológicos, né, envolve, por exemplo, infecções por micro-organismos. Então, a gente tem, por exemplo, aí, relacionada a essa alteração nas células do hospedeiro, isso sendo causado, por exemplo, com relação à infecção pelo HPV, né, o papiloma vírus humano, que pode acarretar na formação de lesões pré-cancerosas, que, consequentemente, podem evoluir para lesões cancerosas, certo? É só um fator de risco, não quer dizer obrigatoriamente que o indivíduo que apresente HPV vá apresentar o câncer do colo do útero, né, no caso das mulheres. E também outro exemplo de agente biológico responsável por causar mutações, né, que eu puxo mais uma vez aqui para a parte de câncer, a própria presença da bactéria Helicobacter pylori, né, lá no estômago, que é responsável por casos aí de câncer gástrico, certo? Então, são esses exemplos de agentes mutagênicos, né, então, fatores ambientais que vão modular a ocorrência dessas mutações, certo? Então, fiquem atentos aí com relação a esses fatores ambientais, né? Diariamente nós nos expusemos a esses determinados fatores, né? Que ao longo do tempo, né? Essas mutações elas vão sendo acumuladas e a gente tem a ocorrência aí de consequências bastante consideráveis, como eu havia colocado aqui a questão do câncer, né? Não podia deixar de falar sobre isso também. Beleza. A gente falou muito sobre mutações, sobre etiologia, mas a gente precisa pensar também do ponto de vista evolutivo que, para que o organismo, as células, elas possam se manter viáveis, então, biologicamente, elas vão precisar
desses chamados sistemas de reparo do DNA, né? Então, a partir do momento que eu tenho lá alterações na estrutura do DNA, geralmente essas alterações elas vão acarretar, né, em ameaças à constituição genética da célula. E isso vai fazer com que essa célula ela acabe não sobrevivendo, certo? Então, é interessante que nossas células elas possam ter esses mecanismos, né, para fazer esse reparo. Quando eu digo reparo, envolve a identificação, né, da falha, assim como a devida correção desses danos, certo? A importância comprovada é bastante perceptível em organismos eucariotos, né, que esses sistemas de reparo são bastante desenvolvidos, né? Nós temos aí uma centena de genes de reparo envolvendo esse processo aí de detecção de danos do DNA, né? Esses danos, como eu havia falado lá anteriormente, podem ter tanto uma natureza exógena, né, assim como também relacionado a agentes endógenos, né, como os próprios erros da replicação, assim como os produtos do metabolismo celular, como havia pontuado sobre as espécies reativas de oxigênio, né, agentes exógenos, né, que são os fatores ambientais. Então, tudo isso aí vai acarretar em quê? Em danos na estrutura da fita dupla do meu DNA, né? Então, durante o processo de replicação, a gente tem um conjunto de enzimas, né, que vai fazer, obviamente, a síntese de novas fitas de DNA, mas, antes disso, esse material genético ele precisa ser revisado, verificar a sua integridade e fazer a devida correção se tiver, por exemplo, uma base nitrogenada que foi adicionada incorretamente, ou então um nucleotídeo, ou dependendo aí do nível de alteração que esse DNA sofreu, né? Então, nós temos aí múltiplos mecanismos de vigilância e resposta a esses danos, né? Geralmente, eu destaco aqui, por exemplo, o próprio processo de morte celular, seja por apoptose, seja por outras vias também que existem, né? Mas a apoptose é o principal evento envolvendo a morte celular, né? Quando esse determinado dano ao DNA ele já está no nível que não consegue se fazer essa correção, né? Então, essa célula, eu digo assim, dessa forma, né, ela geralmente é convidada, né, a morrer, certo? Então, a gente tem a caracterização do processo de apoptose. Já outro exemplo também de mecanismos de vigilância, a gente tem no próprio ciclo celular os chamados pontos de checagem, né? Tanto ao final da fase G1, né, antes de iniciar a síntese de DNA, assim como ao final da fase G2, né? Então, são os dois principais pontos de checagem dentro do ciclo celular para que essa célula, né, ela seja devidamente revisada e caso seja detectado um determinado dano, ele seja corrigido, né? E esse material genético ele possa ser produzido corretamente e a partir daí essa célula prossegue no ciclo e vai continuar o seu processo de divisão celular, tá certo? Então, o sistema de reparo do DNA eles são importantes para que nós tenhamos essa manutenção das informações, né, que informação biológica dos indivíduos está presente no material genético, seja no nível inicial, né, com relação ao DNA, assim como também nas etapas seguintes aí desse metabolismo, né, quando a gente fala nesse aspecto, vocês devem lembrar, por exemplo, do dogma da biologia molecular, né, quando a gente tem lá DNA que vai sofrer a replicação, depois de replicado esse material genético, ele vai ser transcrito, né, para a formação de RNAs, né, como RNA mensageiro, transportador, ribossomal, dentre outros tipos que existem também, né, e por sua vez, com relação à terceira etapa desse metabolismo envolvendo o processo de tradução, né, para que sejam produzidos aí os aminoácidos que vão constituir as nossas proteínas, né? Então, a gente precisa ter essa manutenção de informações presentes nessa molécula e garantir, consequentemente, a integridade genética, né? Porque se tiver algum tipo de erro, essa célula, ela vai ser convidada a sofrer o processo de morte celular se esse erro não for devidamente reparado, né? Então, nós temos essa resposta envolvendo uma variedade de proteínas e complexos enzimáticos, né? Então, quando a gente fala aí nas aulas de replicação, por exemplo, né, que geralmente os alunos ficam um pouco perdidos, né, quando a gente começa a falar sobre um conjunto de enzimas que participam desse processo, né, então são um número considerável de enzimas com
diferentes funções, né, mas todas vão atuar de maneira conjunta, né, por isso que a gente fala complexos enzimáticos, sendo, obviamente, o carro-chefe dessa história aí própria, a própria, a própria DNA polimerase, certo? Então, geralmente, essas enzimas elas vão percorrer o DNA à procura desses danos. Cada nova cópia de DNA tem apenas um erro por 1 bilhão de nucleotídeos, e a gente percebe, então, que as nossas células, né, falando principalmente com relação aos organismos eucariotos, vão possuir múltiplos sistemas de reparo. Isso é interessante porque, se de repente tiver alguma mutação em algum gene envolvendo um determinado mecanismo, nós podemos ter, então, um mecanismo complementar, né, que possa fazer essa função de reparo. Né? Então, isso aí tudo é essencial para que esse material genético ele permaneça íntegro. Né? Então, quando a gente fala em sistema de reparo, né, só para pontuar um pouco aqui, nós temos esse reparo envolvendo a excisão de bases, excisão de nucleotídeos, né, reparo também por despareamento ou malpareamento, né, isso a gente consegue encontrar tanto em organismos procariotos como em eucariotos, né, mas existem também mecanismos de reparo que vão ser específicos, né, de algumas espécies, como, por exemplo, o reparo dependente de luz, né, que a gente vê que é um pouco mais específico, por exemplo, em plantas, né? Isso a gente não encontra, por exemplo, em mamíferos, tá certo? Bem, gente, então a gente vai trazer um pouco aqui com relação às mutações e alguns aspectos que eu destaquei, né? Eu vou iniciar falando aqui sobre as mutações e a evolução das células, certo? Eu já havia começado a falar um pouco sobre a questão do câncer, né? Que fiz aqui a menção ao livro que denomina O Imperador Todos os Males, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, né, mas vocês estão vendo aqui na figura, uma biografia do câncer, né, que, se a gente for pensar do ponto de vista evolutivo, né, o câncer envolve, então, esse processo de sobrevivência dessas células, né, para que elas possam se manter viáveis, né, infelizmente, as consequências para o indivíduo, né, elas não são muito favoráveis, certo? Então, o câncer é um fenômeno biológico complexo e amplamente estudado, né? Ao longo do tempo, a gente fica naquela denominação se o câncer é uma doença nova, mas, na verdade, se a gente for parar para ver ao longo da história, é uma doença razoavelmente antiga, né? Certo? Então, mas, de modo geral, a gente considera o câncer como uma doença da nossa época, né, envolvendo a modernidade, certo? Isso, por exemplo, envolve o aspecto da questão da evolução das técnicas de diagnóstico, do conhecimento sobre a natureza molecular do material genético das células, certo? Então, tudo isso aí faz com que o câncer também seja considerado uma doença moderna, nesse ponto de vista, embora exista toda uma perspectiva histórica, né, que seja também uma doença considerada como antiga, né? Não é um fenômeno de fácil aparecimento, normalmente não deveria ser, mas a gente pode ter a presença dessa doença sendo bastante comum em algumas populações, e isso envolve o quê? A superação de dois aspectos. Os mecanismos celulares de vigilância, como a gente já havia pontuado lá no começo, com relação aos pontos de checagem, né? Os sistemas de reparo do DNA também entram nessa classe, e também a superação da homeostase das células e tecidos, né? Porque a gente tem também a questão da relação dessas células cancerosas, né, mutadas, com as demais células que estejam presentes lá num determinado sítio do corpo do indivíduo, né? Então, essas células vão interagir, né, para que, obviamente, essa célula mutada ela consiga permanecer viável para se manter viva, certo? Então, só para pontuar um pouco mais sobre câncer, né, eu trouxe aqui essa ilustração básica, né, que nós temos aqui célula normal, que dá origem a tecidos normais e órgãos, né, mas a partir do momento que nós temos aí o indivíduo se expondo a diferentes agentes mutagênicos, né, no caso aqui a gente denomina como agente cancerígeno, né, essa célula muda sua característica, né, o seu DNA, o seu material genético ele vai ser alterado, então ela passa a ser denominada como uma célula cancerosa. A partir daí, essa célula cancerosa ela vai se multiplicando, né,
você percebe que gradativamente a população de células mutadas vai se intensificando até chegar a um ponto que nós vamos ter um tecido infiltrado por diferentes células mutadas que, por sua vez, podem originar órgãos aí com essas alterações. Então, de forma resumida, essas mutações acumuladas, elas resultam da ultrapassagem dos limites da idade da reprodução, que essas células elas vão adquirir uma característica bastante perceptível quando a gente fala em câncer, né? A gente fala muito em imortalidade, ou seja, é difícil a gente conseguir eliminar essas células, né? Por isso que a terapia com relação a alguns tipos de câncer ainda é um desafio ainda a ser percorrido, certo? E essa imortalidade ela vai acarretar nessa transformação maligna, né, de células normais, que, por sua vez, todo esse conjunto ele vai ser modificado, né, que, por sua vez, vai dificultar esse tratamento. Quando a gente fala em câncer, nós temos algumas características comuns que eu destaquei aqui, por exemplo, né, resistência à morte celular, a indução da angiogênese, né, essa massa tumoral de células, ela precisa ser devidamente nutrida, então precisa ter a formação de vasos sanguíneos, né, para que essa célula consiga permanecer viável. Nós temos aí a ativação de invasão e metástase, evasão da resposta imune, evasão de supressores tumorais, né, que envolve, então, a classe de genes supressores de tumor, que também tem essa participação nesse processo aí de evitar com que uma célula adquira essa característica cancerosa, né, mas a partir do momento que nós temos mutações nesses genes supressores de tumor, né, nós temos a facilidade para que essa célula cancerosa, ela acabe progredindo. Mas não temos a culpa somente com a mutação nos genes supressores de tumor, né? Nós temos também, como destaque importante, as mutações ocorrendo em genes que vão ser responsáveis pela produção de fatores de crescimento celular, né? Então, esse conjunto de mutações, né, tanto nos supressores de tumor quanto nos genes responsáveis pela produção dos fatores de crescimento, é que faz com que essas células cancerosas elas consigam progredir, né? Nós também temos aqui a desregulação energética celular, como, por exemplo, a caracterização da glicólise, né, que é uma característica bastante comum em células cancerosas, certo? Então, todo esse conjunto de características vão levar a um mau funcionamento do ciclo celular, né? Por isso que a gente fala em câncer como uma doença do ciclo celular, né? Nós temos esse desbalanço entre proliferação e diferenciação celular, certo? Então, tudo isso acaba caracterizando a chamada imortalidade replicativa, né, que é bastante característico, né, em boa parte dos diferentes tipos de cânceres que nós temos aí na população. Também a gente fala sobre a denominação da carcinogênese, certo? Então, eu coloquei uma perguntinha aqui para vocês. Diferentes incidências de tumores em diferentes populações. Por que que isso acontece? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, enquanto eu tomo aqui uma água. Então, por que que nós temos essas diferentes incidências em diferentes populações? Aqui, basicamente, envolve pontos que eu já havia mencionado anteriormente, né? Nós vamos ter, como principal resposta para isso, né, a variedade de fatores de risco em que cada um dos indivíduos vão estar predispostos, né? Quando a gente fala em fatores de risco, envolve basicamente os fatores ambientais, né, como eu havia pontuado, agentes físicos, químicos e biológicos, que vão acarretar em mutações no material genético da célula, certo? Envolve também os agentes endógenos, né, como a própria questão do metabolismo celular, como eu havia pontuado antes, com relação à produção de metabólitos, como aí as espécies reativas de oxigênio, né? Tem toda também uma natureza envolvendo aspectos sociais, né, como eu coloquei aqui a questão do consumo excessivo de álcool, de fumo, né, que são bastante relevantes aí para uma diversidade de cânceres que nós temos na população,
a própria dieta, né, com relação principalmente aí ao consumo dos fast foods, por exemplo, algumas infecções, né, com relação aos micro-organismos, como já havia pontuado. Então, todo esse conjunto de fatores de risco faz com que nós tenhamos essas diferentes incidências de tumores nas mais diferentes populações, ok? Fala um pouquinho sobre micro-organismos, né? Também não podia deixar de falar sobre isso. Então, a gente tem a presença das mutações nas bactérias, né? Geralmente, esses micro-organismos, eles vão apresentar a sua informação genética presente em duas estruturas. No nucleóide, né, que corresponde a esse cromossomo central disperso, né, na região central do organismo, certo? Como vocês estão vendo aqui, que é bastante característico, que essa molécula de DNA, ela uma molécula de DNA de fita dupla circular, que vai conter genes essenciais, né, para a manutenção, para a sobrevivência dessa bactéria. Além disso, nós temos aí a presença também dos chamados plasmídeos, né, que são elementos extracromossômicos independentes desse cromossomo central da bactéria, né? Então, geralmente, esses plasmídeos eles vão ter processo de replicação, transcrição e tradução independente desse cromossomo central, né? Então, esse conjunto de estruturas são responsáveis pelo armazenamento da informação biológica para que uma bactéria ela possa permanecer viva, seja no ambiente, né, que normalmente a gente tem a presença delas sem nos causar malefícios, ou então quando essa bactéria ela começa a infectar um hospedeiro, né, que seja susceptível, que pode ter uma infecção desde assintomática até mesmo infecções sintomáticas, né, que clinicamente vão acarretar em comprometimento da qualidade de vida desse indivíduo, né. Então, falando um pouco mais aqui sobre os plasmídeos, né, gente, geralmente a principal menção que nós fazemos a eles, né, envolve a questão de conferir resistências para a bactéria, seja, por exemplo, com a produção de toxinas, síntese de enzimas essenciais para que essa bactéria ela permaneça viável em seus hospedeiros, ou para que ela consiga invadir de maneira mais satisfatória, para ela conseguir conseguir fazer a obtenção de nutrientes e se manter viva, né, que esse é o principal objetivo de vida aí das bactérias, né? E a gente tem também os plasmídeos sendo os responsáveis pela ocorrência da resistência aos antibióticos, né? Isso é um grave problema de saúde pública que nós temos aí nos dias atuais, certo? Que deriva, então, dessas estruturas. Então, os plasmídeos são pequenas moléculas de DNA circular de fita dupla, né? Que são úteis são úteis quando a gente fala, por exemplo, na tecnologia do DNA recombinante, né? Só para deixar pontuado aqui que os plasmídeos não são vilões sempre, né? Do ponto de vista biotecnológico, nós temos, então, a utilização desses plasmídeos como vetores, né, aí na engenharia genética, para que, por exemplo, a gente possa ter produção aí de proteínas, de enzimas que um determinado indivíduo possa ter uma deficiência, né? Mas, normalmente, os plasmídeos, do ponto de vista aqui mais natural, ele tem como essas características aqui a culpa relacionada aqui com a resistência aos antibióticos. Então, a gente tem a exemplificação aqui na figura abaixo, né, que nós temos geralmente esses plasmídeos sendo transmitidos aí pelo processo de conjugação bacteriana, né, que geralmente nós temos uma bactéria doadora, né, como a gente está vendo aqui, célula F+, que vai se conjugar com uma célula receptora, né, denominada aqui célula F-. Então, ocorre a formação dessa conjugação, dessa ponte de conjugação, e esse material genético ele acaba sendo transmitido, certo? Aqui só para pontuar que antes da transmissão desse gene de resistência, esse plasmídio, né, ele vai sofrer o processo, então, de replicação. Então, ele vai ser duplicado, né, e a gente percebe que tem a passagem dessa informação para uma bactéria que até então, anteriormente, ela não tinha essa informação, que envolve, por exemplo, a resistência aos antibióticos que são utilizados aí na prática médica, no contexto atual. Então, eis que surge, né, o nosso problema principal, a resistência microbiana, né, que é um agravo aí que vem crescendo a cada dia mais, por isso que
mais uma vez, a biotecnologia ela tem essa participação para que a gente tenha a produção aí de novas drogas, né? Deve-se fazer a descoberta de novas moléculas, né, para tentar contornar esse problema, né, como eu coloquei aqui na figura, certo? Então, a resistência microbiana ela é derivada dessa característica genética que vai ser responsável pela sobrevivência dessas bactérias, né? Então, normalmente a gente tem mutações que são denominadas como aleatórias, que vão ser transmitidas pela conjugação bacteriana, também podem ser transmitidas pelo processo de transdução, pelos próprios plasmídios, como eu havia destacado desde o começo, e além disso, para quem é da área da bacteriologia, também na biologia molecular, a gente fala sobre elementos de transposição, né, os chamados transposons, né, que também eles podem acumular essas mutações que podem levar a esse processo aí de resistência microbiana que vão envolver diferentes mecanismos, como eu coloquei aqui na figura. Pode ser o bloqueio da entrada do antibiótico, né? Ele não vai conseguir passar a parede celular nem a membrana plasmática dessa bactéria. Ou um outro mecanismo pode envolver a inativação do antibiótico por enzimas, né? Como, por exemplo, a gente tem aí a questão das enzimas beta-lactamases, né? Também nós temos aí a alteração da molécula-alvo, né? Como está aqui exemplificado. Nós vamos ter mutações que podem envolver essa resistência, envolvendo aqui o efluxo do antibiótico, ou seja, mesmo que ele tenha conseguido adentrar a estrutura interna da bactéria, esse antibiótico ele vai ser rapidamente jogado para fora, antes de que ele consiga se ligar à sua molécula-alvo e ter o efeito biológico esperado, né? Então, todos esses exemplos aqui de mecanismos de resistência, né, são transmitidos por mecanismos normais de reprodução que as bactérias apresentam, né, que geralmente isso a gente vê um pouco mais aí na microbiologia, na bacteriologia, por exemplo, ok? E para a gente ir para a parte final, também não podia deixar de falar um pouco sobre vírus, né, embora eu não trabalhe tanto diretamente com eles, né, tenho um pouco mais de vivência mais teórica do que prática, mas a gente também não podia deixar de falar sobre eles. Então, coloquei aqui exemplos clássicos que a gente vê no nosso dia a dia, certo? Então, duas perguntinhas aqui para vocês. Por que um tipo diferente de vírus da gripe surge a cada ano? Né? A gente sabe que anualmente a gente precisa estar fazendo essa renovação da vacina contra o vírus da gripe, né? E outra perguntinha aqui também. Como o HIV pode se tornar resistente a medicamentos? Né? Embora já exista aí terapias com medicamentos antirretrovirais, mas nem sempre eles conseguem ter a devida efetividade, né? Então, são questionamentos, né, para os pesquisadores da área da virologia, principalmente, né, que envolve também esse aspecto do ponto de vista mais evolutivo, né? Então, vou trazer aqui esses dois exemplos, certo, para que a gente possa contextualizar melhor. Quando a gente fala em evolução dos vírus, a gente tem um processo de seleção natural bastante perceptível, né, nessas formas de vida, né? O pool genético de uma população de vírus pode mudar ao longo do tempo. Não me perguntem se é um intervalo de tempo curto ou longo, né? Depende muito das características, do tipo de mutação que vai acontecer, os fatores de risco, né, e tudo mais, né? Mas a gente tem como informação principal aqui, ao longo do tempo, né? Quanto mais longo esse tempo for, consequentemente, vai ser importante para que o maior número de mutações possa ser acumulado, né? Essa seleção natural também ela envolve características hereditárias que ajudam o vírus a se reproduzir, que vão tender a se tornar mais comuns, né? Vírus, né, a gente traz sempre aquela denominação básica aí quando a gente estuda a disciplina, né, que são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles precisam infectar uma célula hospedeira, né, para que eles consigam utilizar o seu maquinário e, a partir daí, eles desenvolverem o seu metabolismo, né? Então, obviamente, a presença dessas características hereditárias, né, vão fazer com que eles consigam se estabelecer de maneira adequada nos seus hospedeiros, certo? Que isso aí é o objetivo de vida deles. Eles precisam se manter viáveis, né, já que eles não têm maquinário próprio para ter o seu metabolismo desenvolvido, né?
E quando a gente fala em variação genética em vírus, nós temos aqui duas principais fontes, certo? Nós temos processos que envolvem a recombinação, ou seja, a troca de pedaços de material genético, né? Podem ocorrer tanto troca de material genético quando a gente fala em DNA, ou troca de material genético do tipo RNA, ou ainda nós temos a presença de mutações denominadas como aleatórias, né? Que acontece alteração na sequência do DNA ou no RNA desse micro-organismo, tá certo? Sobre a recombinação, eu vou exemplificar aqui com relação ao vírus influenza, né? Eu havia falado lá anteriormente sobre a questão da gripe. Então, o que acontece? A gente tem, basicamente, observem na figura o seguinte, nós temos aqui, no início, duas linhagens diferentes de vírus, né? O vírus influenza humano em verde e o vírus influenza aviário em azul, certo? Então, o que acontece? Geralmente, nós temos determinadas células, né, que vão ter esse tropismo por esse vírus. Geralmente, por exemplo, células de suínos, né, elas vão ter tropismo, né, por ambos os vírus, tanto o influenza humano quanto o influenza aviário. Então, essa célula suína, ela vai ser infectada, né? Durante essa infecção, nós temos o processo aí de recombinação entre esses materiais genéticos. Essa recombinação, ela pode acontecer em duas situações. Aqui na esquerda, nós temos o pareamento, a quebra, a troca e a reconexão de regiões similares de genomas virais, certo? Esse é um mecanismo, assim, bastante comum. Ou, do outro lado, nós podemos ter aqui a troca de alguns segmentos diferentes, né? Que podem ser como pequenos cromossomos. Mas, independente desse material genético ser similar, ou então ter um pouco mais de diferença, nós vamos ter, né, esse processo de recombinação acontecendo nessa célula que foi infectada, que, a partir do momento que o vírus ele consegue se estabelecer, ele consegue utilizar o maquinário da célula hospedeira e consegue se reproduzir, nós vamos ter a formação de vírus, né, digamos assim, mutantes, ou então vírus, como está descrito aqui, rearranjados. Isso aqui a gente observa, por exemplo, foi como se deu a origem do vírus H1N1, aí da famosa pandemia, né, de gripe suína, que aconteceu aí, se eu não me engano, em 2009, né? Então, nós temos aí esse vírus rearranjado, que ele vai apresentar, então, o RNA do vírus humano, né, do influenza humano, associado com o RNA do vírus influenza aviário, certo? Então, a gente tem esse exemplo aí acontecendo comumente, de forma comum, né, que faz com que a gente tenha essa preocupação para que sejam desenvolvidas aí novas vacinas, né, para as novas linhagens aí de vírus que vão surgindo. E, então, a gente precisa ter essa atenção com relação a esse processo de vacinação para esses vírus aí que vão surgindo, tá certo? Nós temos também as mutações aleatórias, né, que elas acontecem se houver um erro durante a cópia do DNA ou então a cópia do RNA, né? Isso a gente traz aqui uma característica bastante comum em vírus, né, que nós temos aí a diferença no padrão de mutações de acordo com o tipo de material genético que ele apresenta. Então, vírus de RNA são descritos como vírus que vão apresentar altas taxas de mutação, enquanto que vírus de DNA vão apresentar baixas taxas de mutação, certo? Uma dica para, digamos assim, para responder essa diferença, eu deixei aqui a figura com relação à própria estrutura molecular, né? Que uma possível resposta para essa diferença seria essa natureza da estrutura química, né? Que geralmente a molécula de DNA, por ser uma fita dupla, né? Ela tem um pouco mais aí de proteção, de resistência contra processos de mutação, em comparação aqui com a molécula de RNA, né? Que é uma fita simples, né? Que acaba sendo mais acessível, né, aos fatores aí mutagênicos. Mas eu ia perguntar a vocês, por que nós temos essa diferença entre taxas de mutação entre vírus de DNA ou RNA? A diferença, ela está relacionada com a maquinaria de cópia de cada um desses vírus, certo? Então, a gente precisa, basicamente, observar aqui a característica do material genético. Geralmente, vírus de DNA, eles vão apresentar essa maquinária de cópia
envolvendo as enzimas DNA polimerases, enquanto que vírus de RNA vão estar relacionados com esse metabolismo envolvendo as enzimas RNA polimerases. E pela própria característica dessas enzimas, a gente percebe que, quando a gente estuda lá na aula de replicação, quando fala de replicação do DNA, a gente fala, né, que a enzima DNA polimerase, além de fazer a síntese de novos nucleotídeos, ela vai apresentar também a atividade revisora, ou seja, ela vai, um sítio dessa enzima vai verificar se existe um nucleotídeo que foi inserido incorretamente, ou se tem algum tipo de alteração nesse material genético, né, faz a revisão, certo? Enquanto que o outro sítio da enzima DNA polimerase vai fazer a adição do nucleotídeo, certo? Essa característica a gente não encontra nos vírus de RNA, não vai ter essa atividade revisora, por isso que a taxa de mutações vai ser bem mais elevada nesses tipos de vírus em comparação com os vírus de DNA. Essa é a principal justificativa para essa informação. Outra característica também envolvendo a evolução dos vírus refere-se à própria resistência aos medicamentos no tratamento da infecção pelo HIV, né? O modo de ação das drogas, normalmente eu coloquei aqui esse exemplo, né, com relação ao bloqueio da replicação viral. Então, nós temos aí drogas que vão fazer a inibição da enzima transcriptase reversa. Se eu estou falando transcriptase reversa, então, o vírus HIV é um vírus de RNA, que esse RNA ele precisa ser convertido, né, em DNA, a partir da ação dessa enzima transcriptase reversa. Então, geralmente, o destaque aqui, a nevirapina, né, que é um fármaco que vai se ligar a essa enzima, né? Então, isso vai fazer com que a enzima ela não consiga se ligar ao material genético e a replicação viral ela vai ser, então, inibida, certo? Mas aí, como os vírus são organismos bastante, digamos assim, espertos, então eles conseguem desenvolver mutações para tentar burlar a ação aqui do fármaco, né? Então, o vírus de RNA, como eu já havia falado, tem uma taxa de mutação bastante elevada e evolução rápida. Geralmente, nós temos mutações benéficas no caso, para o vírus, né, para que eles consigam se replicar em condições específicas, né? Obviamente, vão existir também mutações não benéficas, né, que vão fazer com que o vírus ele acabe sendo eliminado, né? Ele não consiga permanecer viável, mas as mutações benéficas vão fazer com que ele consiga se replicar em condições específicas, né? Essas mutações elas podem ocorrer, por exemplo, no gene justamente da enzima transcriptase reversa, certo? Então, vão ser produzidas alterações na estrutura da enzima, né? Nós vamos ter alteração no sítio de ligação da droga à enzima, nós não vamos ter a ligação dessa enzima, do fármaco nessa enzima, e ela vai ficar disponível para que a replicação viral ela possa continuar acontecendo normalmente. Aí o vírus ele vai continuar se desenvolvendo. Os vírus com essa mutação de resistência, eles vão ter essa capacidade de se reproduzir, então essa informação genética, ela vai sendo transmitida aos demais vírus que forem produzidos, e nós vamos ter aqui uma grande variação genética na população de HIV no corpo do paciente. Então, por isso que geralmente, quando o paciente começa a fazer o tratamento, inicialmente a gente pode ter uma redução da carga viral, né? Mas depois de um tempo, essa carga viral ela pode acabar novamente crescendo, né? Então, tem toda uma questão envolvendo o tratamento aí do vírus HIV, né? Com a questão da utilização de coquetéis de drogas, né? Que geralmente nada mais é do que drogas com mecanismos de ação em diferentes regiões do metabolismo do material genético do vírus, né, que eu trouxe apenas o exemplo dessa droga aqui envolvendo a ligação na enzima transcriptase reversa, né, mas vão existir também outras drogas que vão se ligar a outros sítios de ação, tá certo? Então, gente, basicamente o que eu tinha para falar era isso, né? Obviamente a gente pode falar sobre mutação e evolução em uma diversidade de espécies, né? Para o pessoal da biologia, a gente vê muita questão aí envolvendo plantas, animais, né?
mas eu não fui muito para esse lado, até porque eu estou, digamos assim, meu lado biólogo está um pouco enferrujado, eu estou basicamente vivendo a parte da biomedicina, a parte de genética humana mesmo, um pouco também aqui de micro-organismos, né? Mas para quem é da biologia, deve ter outros exemplos, né? Envolvendo aí a evolução, certo? Aqui foi só para a gente pontuar um pouco, né, sobre esses aspectos. Eu tentei trazer aqui algo um pouco mais diferenciado para a gente fazer o encerramento aqui do simpósio. E aqui eu deixo a mensagem final para a reflexão, né? Na história da humanidade e dos animais também, aqueles que aprenderam a colaborar e improvisar foram os que prevaleceram, né? Então, eu destaquei aqui o colaborar e improvisar, né, que são características que a gente precisa exercitar, né, no nosso dia a dia, principalmente aí nos dias atuais, né? E aqui eu coloquei também outra frase dizendo o seguinte: não sobrevive a espécie mais forte, mas a que se adapta à mudança, né? Como está aqui ilustrada a figura, a gente percebe que a gente precisa se adaptar, né, às alterações que acontecem, certo? Então, Charles Darwin, ele foi, então, o grande pensador aí da área da evolução, que eu quis compartilhar com vocês essas reflexões, tá certo? Então, desde já eu gostaria de agradecer ao pessoal da Liagem, né, os professores coordenadores, professora Keiko, professora Renata, professora Cíntia, aos ligantes da Liagem, né, aqui a foto da minha participação no primeiro simpósio, né, boa parte do pessoal ainda está presente na liga, alguns já se desligaram, mas o carinho que a gente tem é recíproco, isso é perceptível, né, que são só alguns exemplos da participação no primeiro simpósio. Aqui na figura da direita, a gente tem aqui o brinde que a gente ganhou no segundo simpósio, né? Então, desde já agradeço a Liagem mais uma vez pelo convite, né? Para mim é uma grande satisfação estar participando dos eventos de vocês. E eu deixo aqui uma mensagem final. A natureza seleciona pela sobrevivência, o homem seleciona pela aparência, né? O Charles Darwin trouxe essa mensagem aqui que eu quis compartilhar com vocês. Então, desde já, obrigado e me coloco à disposição para os questionamentos de vocês. Obrigado. Professor, que show foi esse, professor? Eu achei incrível tudo que você pode trazer para a gente, muita coisa relevante, que você também trouxe não somente sobre a genética e a evolução humana, como também focou muito nos micro-organismos, que é uma área que a gente precisa dar esse foco, precisa também discutir, conversar, e tenho certeza que aqui no chat do YouTube só tem elogios a você, depois de dar uma conferidinha, foi sensacional. Mas, não somente de elogios, a gente vai ficar nesse momento agora, e aí a gente selecionou algumas das perguntas deixadas aqui no chat, eu gostaria de fazer elas para você, tudo bem? Tudo bem, bora lá. A Ingrid Minei falou que muito boa a palestra, e eu gostaria de saber que entre essas mutações, existe alguma que seria mais comum ou todas ocorrem na mesma proporção? Obrigado. Essa questão, a gente deve primeiro analisar... repete a pergunta, por favor, só para eu me organizar aqui. Entre essas mutações que foram apresentadas, existe alguma que seria mais comum ou todas elas ocorrem na mesma proporção? Acho que das mutações como um todo, na verdade. Sim, sim. Depende exatamente do nível, de onde em que região do material genético, né, isso aí vai acontecer. A partir do momento que se fazem estudos, né, a gente pode ter um panorama, né, para tentar evidenciar. Mas, assim, especificamente, se ela me perguntasse uma mutação especificamente que seja comum, eu não saberia te dizer. Mas eu acredito que, obviamente, a partir dos estudos, a gente consiga fazer um mapeamento para verificar quais mutações elas podem ser mais prevalentes, né? Isso aí, sem dúvida nenhuma, pode dar um direcionamento para possibilidades aí de, por exemplo, tratamento, se for o caso. Isso, até mesmo que, como a gente está falando de mutação, tem uma alta variabilidade para muitas coisas, depende muito a que nível ela vai estar pegando e tudo. Inclusive, tem uma pergunta que fala o seguinte, a mutação, foi Joana de Oliveira que fez essa pergunta, e ela disse, a mutação cromossomial não gera também uma mutação no gene?
Afinal, o cromossomo seria o DNA condensado? Sim, Então, sim, com certeza. Né, ali eu tentei colocar de uma maneira mais didática, né, mas se a gente for pensar nessa conjuntura como um todo, né, a partir do momento que tem lá uma mutação no cromossomo que ocorre quebra, né, em uma determinada região, isso vai já causar uma alteração num determinado gene, né. Questão mesmo de usar sinônimos nos termos aqui Isso, em genética. exatamente. Foi só para Eu acho tentar que deixar tem de uma muitas maneira mais didática, né? Só com relação à pergunta anterior, também é interessante que a gente possa pensar na interação entre mutações, né? Não apenas uma única mutação isolada, ela vai ter um papel por exemplo, no fenótipo, né? A gente precisa também pensar nesse processo de interação entre mutações. Ok? Olá, pessoal. Eu acho que nossa ligante Romério acabou travando aqui. Tá me ouvindo? Oi. O Romério acabou caindo aqui, mas vamos continuar com as perguntas, beleza? Vamos lá, tranquilo. Tem uma pergunta aqui da Renata Fonseca. Como é a realidade do médico geneticista no Sistema Único de Saúde? Assim, eu posso falar, por exemplo, de uma vivência que eu tive, por exemplo, participando no simpósio de genética médica em 2012, né? Então, basicamente, o Sistema Único de Saúde, a gente percebe que o profissional está inserido, né? Embora a gente, na maioria das vezes, veja que tem um profissional ligado com serviços privados, né? Mas hoje em dia a acessibilidade no SUS a gente consegue observar, né? Embora nem sempre as condições de trabalho elas sejam muito favoráveis para seguir na genética médica, seja com a questão do aconselhamento, seja com a questão do diagnóstico, né? Mas acredito que, sei lá, de 2012 para cá, como foi quando eu participei desse congresso, a situação deve ter melhorado bem mais, né? Eu, particularmente não conheço tanto a realidade de trabalho de médicos geneticistas, né? Mas acredito que tem melhorado mais. Sim. Próxima pergunta, da Sabrina Campelo. Se for detectado no feto o erro, né, a mutação, tem como corrigir ou minimizá-la? No feto, na verdade, a gente já envolve aquela denominação lá envolvendo mutações somáticas ou mutações gaméticas, né? Então, o feto já está se desenvolvendo, né? Então, geralmente, para tentar corrigir, já acredito que não seria possível. Beleza. Uma última perguntinha aqui, Pois por não. conta do tempo, infelizmente, é da Joana de Oliveira Alexandre. Há formas de induzir esse processo de reparação do DNA, seja de forma exterior ou interior? Repete, por favor. Beleza. Há formas de induzir esse processo de reparação do DNA, seja de forma exterior ou interior? Até onde eu sei, não conheço, desconheço, até porque esse é um processo biológico natural, né? Então, questão de induzir o processo de reparo, pelo menos eu particularmente nunca ouvi falar. Se existe, até então eu desconheço, mas posso dar uma procurada, né? Depois posso trazer algo mais concreto para vocês, mas até onde eu sei, desconheço. Certo. Professor, muito obrigado pela sua apresentação, tá? Por participar do nosso evento. Eu que agradeço. Pessoal, a gente vai ficar por aqui em relação às perguntas, tá bom? As perguntas que não conseguiram ser respondidas, vamos deixar para responder em outro momento, claro, com a ajuda do professor, se ele estiver disponível para isso. Sim. E desde já, muito obrigado para todo mundo. Agora,
A gente vai ter uma palavrinha aqui com as nossas orientadoras, ver se elas já estão online. Oi, pessoal, boa noite. Teve um probleminha aqui na minha conexão, mas já estou aqui de volta. Peço desculpa a todos pelo inconveniente. Eu queria ter chegado a agradecer o momento para o professor Tiago, mas que bom que já deu tudo certo. E como o Igor estava comentando, a gente vai começar agora a nossa cerimônia de encerramento, então, por favor, não saiam ainda. A gente ainda tem muita coisa interessante para a gente falar aqui. Nós temos a palavra de nossas coordenadoras. E eu queria, inicialmente, só agradecer de verdade a presença de todos vocês aqui nesse simpósio, agradecer que todos vocês tenham sido inscritos, e que comentaram, e que compartilharam para os amigos. Todo esse feedback de vocês realmente foi muito importante para a gente, e realmente é um sonho a gente estar podendo realizar o nosso terceiro simpósio de genética do Delta do Parnaíba, agora nessa versão online. Então, eu vou começar agora a fazer o chamado das professoras, das nossas coordenadoras. Eu gostaria de chamar, primeiramente, a professora Cíntia Martins Perinotto. Tudo bem, professora Cíntia? Olá, boa noite, me ouvem? Aqui está perfeito. Boa noite a todos. Bem, pessoal, a professora Cíntia Martins, ela é graduada com bacharel e licenciatura em Ciências Biológicas pela Unesp de Rio Claro, mestre e doutora em Biologia Celular e Molecular pela Unesp do Rio Claro, e possui experiência na área de Biologia Molecular, com ênfase em Genética Molecular e de Micro-organismos, atuando principalmente nos seguintes temas: sequenciamento de nova geração, Wolbachia, endosimbiontes, microbiomas simbióticos e as nossas famosas formigas. Eu gostaria também de chamar aqui para se fazer presente a professora Renata Canalho. Você me ouve, Renata? Sim. Eu vi aqui, a professora Cíntia me lembrou aqui de uma coisa, a gente já deixou aqui o Instagram do Martins Lab. Entrem depois, acessem o Instagram, tem muito conteúdo interessante, vocês vão adorar. Professora Renata, você me escuta? Sim. Me escutam? Eu também escuto. Boa noite a todos. Boa noite. A professora Renata Canalha, ela é graduada em Ciências Biológicas pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, mestre em Genética pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e doutora em Genética pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, pela mesma instituição. Ela tem experiências na área de genética, com ênfase em citogenética, mutagênese, genética humana e médica, biologia celular e molecular. Seja muito bem-vinda, professora Renata, que é o nosso momento de encerramento. Obrigada. E agora eu vou chamar a nossa professora e coordenadora, Keiko Yoshioka. Boa noite a todos. Boa noite, professora. Tá ok o áudio? Para mim, sim. A professora Keiko Yoshioka é graduada em Biomedicina pela Universidade Federal do Pará, mestre em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pará, e doutora em Genética e Biologia Molecular pela referida instituição. Tem experiência nas áreas de genética humana e médica, com atuação na detecção de polimorfismos genéticos, de suscetibilidade a doenças complexas. Bem, então eu agora vou deixar aqui a palavra para vocês, e muito obrigado pela presença de todos vocês nesse momento. Bom, boa noite a todos. É com muito orgulho e satisfação que chegamos ao final de mais um simpósio de genética do Delta do Parnaíba. Chegamos a esse final com um sentimento de gratidão a todos os envolvidos e também de dever cumprido. Nós, coordenadoras, tivemos o prazer de sermos escolhidas pelos alunos que fundaram a Liga ainda em 2017 para poder coordenar esse grupo maravilhoso. Esse grupo já possui alguns alunos egressos, outros que participam desse grupo de formação inicial, estão aqui cursando a graduação e já prestes a se formarem, e outros novos membros. Se vocês não conhecem todos os ligantes que a gente tem, eles vão ser apresentados pela professora Keiko daqui a pouquinho. As nossas propostas de atividades daqui da Liga, elas são diversas e são multidisciplinares. Para conhecer melhor, vocês conseguem ter todas essas informações lá nas nossas redes sociais, sigam ela.
E uma de nossas propostas é a de realizar anualmente o Simpósio de Genética do Delta do Parnaíba. E este ano, a gente não podia deixar de fora o nosso evento, já que a gente já estamos, na verdade, né, na nossa 3ª edição. E com a pandemia, os ligantes, que são sempre muito criativos e também corajosos, eles propuseram a realização da edição online do evento. E cá estamos nós. O evento aconteceu e foi lindo. E tivemos um número de participantes do evento que nos surpreendeu. Foram mais de 6.500 inscritos e as nossas palestras, elas já possuem 43 mil visualizações. Essas visualizações foram contabilizadas no início da tarde de hoje, então a gente já deve ter muito mais agora. Com isso, a gente agradece imensamente todos vocês, a todos os 6.500 participantes, que são provenientes de todos os estados do Brasil e de vários locais do mundo, alunos de outras instituições, professores, pesquisadores, todos que acompanharam o nosso evento. Em especial, a gente agradece a presença dos alunos da UFDPAR, dos nossos egressos e de todos que acompanham o trabalho da Liagem desde o início. Estamos honradas por tamanha repercussão e muito felizes por levar um pouco da nossa paixão pela genética para todos vocês. A gente espera que vocês tenham saído desse evento ainda mais apaixonados e inspirados pela área da genética. A gente agradece também o apoio dos nossos patrocinadores. A gente teve como patrocínios organizadores do Congresso Internacional de Saúde e Meio Ambiente, Sinasama, que nos concedeu uma inscrição para poder fazer um sorteio aqui durante o simpósio, e da Sanarflix, que nos concedeu 5 assinaturas na sua plataforma digital também para o sorteio aqui no simpósio. E é com muita gratidão a todos vocês que agora eu passo a palavra para a coordenadora Renata Canali. Obrigada, Cíntia. Boa noite a todos novamente. Então, continuando os nossos agradecimentos, não podemos deixar de registrar nossa imensa gratidão aos palestrantes que nos contemplaram com suas experiências e conhecimentos. O Leonardo, doutorando da Universidade Federal do Paraná, que compartilhou a sua experiência de doutorado sanduíche nos Estados Unidos. A doutora Patrícia, trazendo toda a sua experiência na genética clínica e na inclusão social da pessoa com deficiência, e esteve conosco no 2º simpósio. Os professores da UFDPAR, a professora Ana Carolina, carinhosamente conhecida como a rainha da virologia, né, nossa rainha, abordando um assunto extremamente atual, suscetibilidade genética na Covid-19. Professor Tomás, que abordou o tema epigenética nos transtornos mentais, nosso egresso, e hoje companheiro de trabalho, também participou das nossas 3 edições do simpósio. Professor Tiago, né, que acabou agora, nos contemplou aí, finalizando as palestras, com o tema Mutações e Evolução, também nosso egresso, e hoje companheiro de trabalho, participou também de todas as nossas edições do simpósio. Os nossos egressos, que estão se pós-graduando em várias instituições, Carolina, que está na Unifesp, trabalhando com câncer e abordou o impacto do diagnóstico genético nas síndromes de câncer familiar. Augusto, doutorando pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com sua palestra Genética Médica nas Comunidades, que tivemos o prazer e orgulho da sua participação nos nossos 3 simpósios. Andréia, que está na Inglaterra, desenvolvendo seu mestrado, foi fundadora da Liga, né, e primeira presidente da Liga. Para todos, uma grande emoção e orgulho pela sua participação nessa nossa 3ª edição, abordando o tema sobre reprodução humana. E, por fim, Francisco, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, particularmente, com muito orgulho e saudade. Francisco foi meu aluno na graduação, foi meu aluno de mestrado na pós-graduação, meu companheiro de aulas, de pesquisa, sempre muito contente e didático, sempre demonstrando um amor imenso pela pesquisa, docência e genética, né, como nossos ligantes também, e hoje
um grande e eterno amigo. Atualmente, ele está desenvolvendo, né, seu doutorado na área de genética ambiental e toxicogenômica, como apresentado no simpósio, e lembrando que ele também esteve conosco em todas as nossas edições. Eu deixo aqui essa pequena gratidão, né, homenagem também para esse meu ex-aluno. E com muita gratidão a todos, agora eu passo a palavra para a coordenadora Franci Keiko. Obrigada, Renata. Boa noite a todos novamente. Então, para encerrarmos, neste momento eu gostaria de dizer que este evento não teria sido possível se não fosse a garra, a determinação e a coragem de todos os membros da Liagem. Nós, coordenadoras, estamos muito orgulhosas de vocês. Em tão pouco tempo, vocês conseguiram aprender o suficiente sobre as plataformas de transmissão. Vimos que enfrentaram desafios, limites, inseguranças, incertezas, imprevistos, até mesmo a timidez. Mas como agora estamos vivenciando o término desse evento, reconhecemos com muita satisfação que vocês se superaram e nos surpreenderam. Parabéns! Vocês conseguiram transmitir um evento online e conseguiram, na medida do possível, conduzi-lo com muita desenvoltura. Posso dizer com toda certeza que nós aprendemos muito mais com vocês. Só lembrando que iremos precisar de vocês para auxiliarmos com as nossas aulas remotas, né? Um futuro bem próximo aí. E gostaria de ressaltar que este evento só aconteceu porque nós tivemos ligantes que atuaram como mediadores das palestras, tivemos os ligantes que deram suporte a esses mediadores na seleção e repasse das perguntas que eram feitas aos palestrantes, tivemos os ligantes da comunicação, que responderam vocês via e-mail e redes sociais, e dos ligantes da equipe técnica, que estão, neste momento, no controle da nossa transmissão. Então, eu gostaria só de chamar aqui, dar o nome de cada um, que eu não quero perder, não quero deixar de parabenizar nenhum. Então, eu gostaria de ressaltar que, participando durante o evento como mediadores e aqueles que deram suporte a esses mediadores, atuaram a Amanda Gonçalves, o Humberto Cunha, a Paloma Oliveira, o Pedro Paiva, a Renata Noleto, o Romério Filho, a Gabriele Souza e a Naira mais dando suporte a eles, os membros da comunicação, a Bárbara, atuando na comunicação, a Bárbara Pinheiro, a Inaira Cavalcante e a Joyce Santos. E na equipe técnica, o Igor Pinheiro e a Marina Reis. Eu gostaria de colocar todos aqui nessa tela, mas como não é possível, eu gostaria de chamar alguns ligantes só para representá-los. Então, representando aqui os mediadores, eu gostaria de chamar a Paloma Araújo e a Renata Noleto. Estão a postos? Oi, eu sou a Paloma. A Renata teve um probleminha com a conexão, então ela não conseguiu conectar junto com a gente, mas só queria dizer umas palavrinhas muito breves, representando a Liagem. Como a professora Keiko falou, todo o evento, quando a gente faz, seja presencial ou nesse novo formato online, a gente tem toda uma preparação anterior, toda uma logística que a gente faz com muito carinho, pensa com muito carinho para oferecer o melhor evento. Eu estou na Liga desde 2018. Desde 2018, eu acompanhei, eu cheguei, já estava nos preparativos do primeiro simpósio, eu acompanho desde o primeiro simpósio. Então, é muito gratificante a gente ver que, apesar de todas as adversidades, as pessoas conseguem se unir e conseguem estar no mesmo local, falando sobre uma coisa que gostam, no caso da nossa tão amada genética. E é um prazer muito grande a gente poder ter
Para mim, como ligante, como estudante da área de biomedicina, da área da saúde, ter professoras, coordenadoras que nos guiam tão bem e que confiam no nosso trabalho. Nós só podemos realizar o nosso trabalho porque elas confiam e nos apoiam para isso. E termos colegas de faculdade, de liga, que topam as loucuras juntos e a gente vai fazer tudo junto e seja o que Deus quiser, e é isso. E é um sentimento muito de gratidão por todo mundo da Liga, pelas coordenadoras, pelos ligantes, e a todos os participantes que compraram a nossa ideia e que estão aqui com a gente hoje. É isso. Obrigada, Paloma. Obrigada, Paloma. Representando aqui o pessoal da comunicação, gostaria de chamar a Bárbara Pinheiro, a Naira Ferreira e a Inaira Cavalcante. Todos será que estão conectados? Olá, olá. Olá. Querem dar algumas palavrinhas? Eu queria também chamar, representando a transmissão, o ligante Igor Pinheiro e a Marina Reis. Não vamos cair não, né? Vocês podem aparecer aí sem a gente cair. Olá, Marina. Olá, Igor. Então, boa noite. Aproveitando este momento, gostaria de registrar todo o nosso reconhecimento a vocês e dizer que estamos muito orgulhosas de todos. Sabem que todos os frutos desse evento, os feedbacks que vocês estão recebendo, são méritos de vocês. Vocês foram demais. Sintam-se aplaudidos e só temos orgulho mesmo de vocês. E é muito bom trabalhar com vocês. Estão dando continuidade. Obrigada, meninos. Estão dando continuidade, por fim. Em nome da coordenação, eu só agradeço por toda a paciência e compreensão de vocês que tiveram nesses últimos dias, nesses quatro dias do evento. E saibam que tudo isso, todo o empenho e trabalho despendido foi com um único intuito: agraciar vocês com as experiências e temas de temas em diferentes áreas da genética. E só para eu não esquecer, porque me foi passado essa incumbência pelos ligantes, e para melhorarmos nas nossas publicações, continuarmos crescendo, sigam o nosso Instagram que está aí embaixo, inscrevam-se no nosso canal, dê um like. Bom, é isso, pessoal. Então, é na certeza de dever cumprido e, neste momento, eu declaro encerrados os trabalhos do 3º Simpósio de Genética do Delta do Parnaíba. Muito obrigada a todos e até uma próxima oportunidade.